Bom dia, graça e paz. Shalom Adonai. Vamos para nosso estudo diário, falando ainda dos pedidos, né? Nós falamos da ansiedade e hoje nós vamos falar de fobias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, seu joinha, comente e compartilhe bastante para que as pessoas sejam abençoadas. Eu quero que você entenda que aí vai sendo uma sequência. Como eu falei de ansiedade, a ansiedade ela vai gerando, como eu falei, outros tipos de situações, onde uma delas é a fobia, tá certo? Quais os sintomas da fobia? A fobia traz como sintomas palpitações, né? Taquicardia, que é a sequência, você sente palpitação, depois o coração acelera, sudorese, você começa a suar muito, como se tivesse com uma pressão totalmente fora do controle, né? Rubor, quando a pessoa é bem branca, ela fica assim bem vermelha, né? Traz tremor no corpo e sensação de desânimo. A pessoa fica totalmente desanimada, tá? Esses são os sintomas que acarretam das fobias. E você já percebeu que quando você é ansioso, a tendência é você adquirir fobias. Mas as fobias, elas são inerentes, elas nascem, elas existem geralmente em pessoas dinâmicas, pessoas que, dão gás, pessoas aceleradas, pessoas competentes. Ainda que elas guardem lembranças e sentimentos de inferioridade, sabe? Essas pessoas continuam dinâmicas, continuam aceleradas, competentes, mesmo guardando sentimento de inferioridade, né? Sentimento de raiva, lembranças, né? Frustrações e até medos. E tudo isso do tempo da infância e da adolescência. Geralmente essas fobias, elas têm o gatilho, ela tem a raiz em alguma coisa que aconteceu lá na tua infância ou na tua adolescência, né? E você vai observar que é uma sequência, né, do momento da ansiedade. E os sintomas aparecem. E ao longo da vida, algumas dessas situações, ela terá gerado determinados traumas ao longo da vida. Essas situações, esses sentimentos, esse medo que aconteceu lá na infância, no caminhar da tua vida, ela vai gerar algum trauma, em que um dado sentimento fica recalcado dentro do teu inconsciente. Sabe por que vai gerar um trauma? Porque esse sentimento, seja ele de medo, de raiva, de revolta, que aconteceu lá na tua infância ou aconteceu na tua adolescência, ele está recalcado aí no teu inconsciente. Ele está ali abafado no teu inconsciente e muitas vezes tu não entende por que é que sente essas coisas. Sente esses medos e tu acha que, de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra. Isso está ligado a algo que aconteceu na tua infância, isso está ligado a algo que aconteceu na tua adolescência, estava ali, Estava ali recalcado no teu inconsciente, que é quem comanda o teu consciente, isso é fato, e ele a qualquer momento quer sair, quer aparecer esse sentimento que te magoou, te machucou, e uma hora, quando ele aparece, ele gera essas fobias. E o que acontece depois é o seguinte, né? Qualquer situação em que essa pessoa possa vir a ser questionada, né? Devido a alguma das suas posturas, postura de competência, de sucesso ou de desempenho, isso aí vai servir como gerador de fobia, que pode ir desde a fobia de avião ou a fobia social. Você está me entendendo? Qualquer situação que venha exigir mais de você, né? Que venha
questionar a tua competência, que venha questionar as tuas posturas, né? O teu desempenho no dia a dia, na fábrica, na família, qualquer situação que seja questionada, o que é que acontece? Retrocede lá. O gatilho, desculpa, dispara lá na tua infância, lá na tua adolescência, onde tu é confrontado com esse sentimento de inferioridade, de medo, de frustração. E a fobia gera, você não sabe por que é que você não está conseguindo enfrentar a situação que está acontecendo hoje na tua vida, e tu não entende por que tu está sentindo essas coisas, deixa que essas coisas foram geradas lá atrás. E é preciso ser trabalhado. É por isso que muitas vezes você não consegue desenvolver algo maior na sua vida, você não consegue crescer, você não consegue enfrentar várias situações. Quando você menos espera, essa situação te causa várias fobias, como medo de avião, medo de tudo, medo de lugar alto, medo de lugar fechado. Você pode, lá quando criança, ter sido preso no armário, você pode ter sido maltratado, escutado de alguém, você nunca vai ser nada, você nunca vai dar para nada na vida, você é igual ao seu pai que era alcoólatra, ou a sua mãe que lhe abandonou. Você cresceu, você desenvolveu, mas quando você é questionado na tua vida hoje, essas lembranças da tua infância vêm e te travam. E você cria fobias que você nem entende por quê. Por que você tem medo de avião? Por que você tem fobia social? A fobia social é aquela que você não pode enfrentar a multidão, enfrentar pessoas. E o que é que o terapeuta pode fazer? O terapeuta pode fazer com que o paciente ele regresse à cena traumática, né? Através das memórias, das próprias sensações físicas experimentadas. O terapeuta vai com sua experiência, né? Com o seu aprendizado, ele vai fazer com que o paciente ele regresse àquele momento, ao trauma, àquele sentimento, que ele volte àquele momento onde ele teve esse sentimento pela primeira vez, né? Ao conseguirmos que o paciente ele regresse a essa situação em que se sentiu desprezado, se sentiu incompetente, com medo ou frustrado, né? Nós podemos trabalhar esse trauma. Mas esse trauma ele não pode ser trabalhado se a pessoa não retornar àquela situação que provocou esse trauma. Nós precisamos voltar naquela criança presa na emoção, mas que se libertará da fobia após nós ressignificarmos, né, o sentimento que causou o trauma. Você precisa, o terapeuta, o psicanalista, né, ele precisa te conduzir até aquele momento onde você sofreu, você passou aquilo tudo que foi na tua infância ou na tua adolescência, para ressignificar, para transformar esse sentimento em algo positivo e resolver o problema desse trauma. É algo que você não pode fazer isso sozinho. Você não consegue. Você pode passar a vida toda tentando, mas se você não procurar a ajuda de um especialista, você não vai conseguir. Muitas das vezes são necessários o uso de outras ferramentas, né? O terapeuta, ele utiliza de várias ferramentas e ele tem muitas ferramentas qual pode conseguir fazer com que o paciente, com o seu cliente, ele consiga reviver essa situação e resolver o problema. No meu caso, eu sou psicanalista, também sou terapeuta cristão, mas eu também sou hipnoterapeuta e programador neurolinguístico. E com a ferramenta da hipnose clínica, com a experiência que nós temos nessa área, existe uma grande facilidade da gente conduzir o paciente até aquela idade, até aquele momento, até aquela infância, nas suas lembranças, e ela reviver aquele momento e ressignificar aquela emoção. E aquela emoção negativa, ela deixa de existir e é substituída no teu inconsciente por uma emoção positiva, que vai te dar
outra situação que vai fazer você encarar situações de uma maneira diferenciada. Então, o terapeuta, ele utiliza de várias ferramentas, porque o terapeuta que faz só uma coisa, ele não sai do lugar. Isso é fato. Ele precisa estudar e estudar muito, né? E nós temos muitas ferramentas que podem ser utilizadas para te ajudar a sair dessa situação. Então, as fobias, e olha a coisa, você vem da ansiedade, você entrou na fobia. Mas a tendência é que se você não tratou a ansiedade, você gerou fobia, se não gerar, você vai gerar outra coisa e a situação vai piorando. Nós estamos falando de medo, você gera um medo de tudo, mas até agora, nesse momento, nas fobias, você ainda consegue, né, tomar uma atitude. Se tem medo de avião, mas você ainda viaja com alguém. Se tem medo de elevador, você pega um elevador com alguém. Se você tem medo de barata, você ainda entra no lugar que tem uma barata, porque ainda é só uma fobia, ainda é só um medo que gerou um trauma. Mas essa situação, ela vai piorar. Se você não tratar, não tratou da ansiedade, não tratou da fobia, ela vai gerar o pânico. E nós vamos falar do pânico agora. Mas desde já, Deus te abençoe grandemente, você, sua casa, sua família, seus projetos. Seja contigo todos os dias da sua vida. Deixe um beijo no seu coração, do seu amigo, Pastor Washington Silva. Fica com Deus.